Você está começando a usar containers Docker, mas ainda não entendeu para que servem esses containers, como de fato eles funcionam, se eu tenho que subir um servidor, se eu tenho que subir uma máquina virtual para ter um container rodando? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como criar um container Docker na nuvem da AWS sem ter nenhum servidor, sem instância, sem máquina virtual, sem nada. Totalmente serverless, rodando diretamente o nosso serviço. E vou mostrar isso na prática, passo a passo, para você entender de uma vez como subir um container e no final vou fazer um cluster de containers distribuindo. Ainda vou mostrar como fazer uma atualização lá de forma automatizada, caso você queira atualizar uma versão da sua aplicação dentro dos seus containers, tudo isso na prática. Mas antes, se por acaso você ainda não está inscrito no nosso canal, não esquece de se inscrever aqui e ativa ali as notificações, que assim o YouTube vai lembrar sempre você quando tiver um novo vídeo aqui no canal. E se você já assistiu os meus vídeos, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo. Esse joinha nos ajuda muito a saber se esse conteúdo realmente é relevante, é um conteúdo que está ajudando você a aprender um pouco mais sobre computação em nuvem. Beleza? Então é o seguinte, bora para a prática, e para isso eu vou usar a nuvem da AWS. Para quem não sabe, a AWS é uma das maiores plataformas de cloud que tem hoje no mercado. E assim como outras, existem outras no mercado que também tem containers aí como serviço. Mas a gente vai usar aqui o serviço da AWS, que é o ECS, junto com o Fargate. E eu vou mostrar isso na prática. A gente vai utilizar uma imagem que eu criei, que está lá no Docker Hub, que é um repositório de imagens do Docker, beleza? Então bora lá, vou compartilhar minha tela aqui e começar a mostrar isso na prática, como funciona. Bom, para quem não os conhece ainda, essa aqui é a console de todos os serviços da AWS. São centenas de serviços aqui hoje que a Amazon fornece para nós. E a gente vai falar aqui de alguns serviços na parte de containers. Ó, aqui a gente tem containers, a gente tem o Elastic Container Registry, que seria um repositório de containers, mas a gente não vai usar ele aqui. Eu vou usar o próprio Docker Hub. E tem um serviço aqui que é o Elastic Container Service, o ECS, que é um serviço que a gente sobe containers. Tem também a parte de Kubernetes, OpenShift, tudo aqui como na AWS como serviço, mas a gente vai utilizar o Elastic Container Service, beleza? Então bora lá. Hoje as pessoas ainda não entendem muito bem para que servem os tais de containers. E os containers são mais utilizados para você rodar lá microserviços dentro desses containers. Existe sim muitas pessoas que utilizam uma aplicação inteira rodando dentro do container, mas aí vai de cada um. E o meu objetivo aqui não é ensinar containers para vocês, e sim mostrar o serviço que você pode rodar um container, caso você já utilize Docker aí na sua estação de trabalho, ou até nos servidores que você implementa aí durante o seu dia a dia. E eu vou mostrar como usar isso como serviço na AWS, perfeito? Então bora lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, ó, é criar uma definição, uma task definition, uma definição de execução. Então a gente vai vir na task definition, eu vou create new task. E aqui, como eu falei, a gente vai trabalhar com containers como serviço. Então a AWS tem um serviço que é o Fargate, onde você não precisa ter um servidor rodando, uma instância EC2 ou um outro servidor qualquer para rodar esse container. Ele roda como serviço distribuído na nuvem da AWS. Além do Fargate, a gente tem também o EC2 e o External. O EC2 ele roda numa instância comum da AWS, mas não é isso que a gente vai aprender. A gente vai falar aqui sobre Fargate. Então a gente seleciona o Fargate e vem aqui embaixo, tá em Next. E aí eu preciso colocar um nome para essa minha definição de task. Vou chamar aqui de Cloud Treinamentos. Cloud Treinamentos, vou botar só um task aqui na frente. Task Cloud Treinamentos. Aqui a minha role, eu vou usar a padrão que ele já sugere aqui para mim. A VPC eu também vou mandar ele usar o AWS VPC, que é o serviço de rede da própria AWS. A gente não vai falar sobre isso aqui. Qual o sistema operacional? Então meu container poderia estar rodando em Windows ou em Linux. Aqui a gente vai trabalhar com Linux, porque o container que eu estou utilizando, ele é para uma aplicação em Linux. A memória. Quanto de memória que a gente vai definir para essa minha task? A minha task ela pode ter vários containers.
Mas aqui vamos tratar um container em uma task. Então, quanto de memória vai ter este meu container? Para o nosso laboratório aqui, eu posso usar meio giga, mas você pode ver que eu posso ter containers até com 30 GB de memória aqui no Fargate. Então eu vou usar um meio giga e de vCPU eu vou usar 0,25, que é o suficiente. E aí vem um detalhe importante. Muitas pessoas querem criar uma aplicação inteira e colocar ela dentro de um container. Mas você viu que aqui ó, a gente tem um limite aqui de 30 GB de memória para essa task. Então, o ideal da utilização de containers é você botar partes da sua aplicação separada em diferentes containers. Aqui a minha aplicação ela é só um front-endzinho bem simples, não tem banco de dados, não tem nada. Mas se tivesse, por exemplo, se você tem um banco de dados, o ideal é você utilizar um serviço de banco de dados específico dentro da nuvem, que no caso, se for um banco de dados relacional, MySQL, SQL Server, Oracle, você pode utilizar o RDS. Mas não é sobre ele que eu vou falar, tem vídeo aqui no nosso canal no YouTube que fala mais sobre o RDS. Então eu vou deixar aqui meio giga e 0,25 é o suficiente. E aí eu vou adicionar o container à minha task. Então eu vou em adicionar containers, vou colocar um nome aqui, vou chamar de container cloud treinamentos. E aqui qual é a URL do meu container? Bom, vamos lá. Então qual é a URL da imagem do meu container? Eu vou usar aqui o Docker Hub. Se você não conhece o Docker Hub, tem imagens de diversos tipos de aplicações. Se a gente procurar, deixa eu abrir aqui numa outra guia, só para não... Ó, eu tenho aqui, ó, se eu for procurar Apache, tem aqui ó, imagens com Apache rodando, Maven, Tomcat, Cassandra. Então existem diferentes imagens no Docker Hub aqui oficial. Vamos pegar Yes. Não é Yes, é Windows. Ó, Grafana com Windows Server Core. Então, ó, Windows Yes. Então tem vários tipos de imagens oficiais aqui no Docker Hub. Para esse vídeo eu vou usar uma imagem de uma aplicação que eu criei, uma aplicação bem simples, só vai aparecer um textinho escrito de uma cor na tela, que é essa imagem que está no meu repositório. É uma imagem pública, ela está aqui no meu repositório, porciúncula Leandro /DevOps, que é o nome é o endereço do meu repositório. Então eu vou copiar esse endereço aqui, ó, e vou vir aqui lá no SES e vou colocar docker.io o endereço, ficou espaço aqui, o endereço da minha imagem, que é uma imagem pública. Então docker.io, porque é uma imagem vindo lá do Docker. Se eu tivesse com essa imagem no ECR, no serviço de armazenamento de imagens da AWS ali, eu não precisaria colocar o endereço, mas aqui eu preciso. O restante a gente vai deixar tudo no default. A porta, qual é a porta desse meu container? Bom, é uma aplicação web, eu estou rodando ela na porta 80, então vamos colocar aqui porta 80. O resto eu vou deixar tudo no padrão mesmo. Não vou entrar em detalhes. Adicionar. Então você pode ver que eu adicionei um container a uma task. E eu vou lá embaixo e dou um create. Agora eu criei uma task definition, uma definição de uma task. Que uma task vai ser uma tarefa que vai rodar um container. Agora eu preciso criar um cluster. Então a gente vem em cluster, create cluster. E aqui a mesma coisa, ó, se eu vou criar um cluster network only, que é o Fargate, ou um cluster de EC2 Linux ou um cluster de EC2 Windows. A gente vai usar aqui network only, porque eu estou usando o Fargate. Next. O nome do meu cluster, vou chamar de Cluster Cloud Treinamentos. Se eu quero criar uma VPC nova, eu disse que a gente vai usar a VPC Default, então nem vou mexer nisso. E eu vou dar um Create. Ele acabou de criar um cluster, ele simplesmente cria um cluster
E aqui dentro desse cluster eu crio as minhas tasks, que vão ser os meus containers. Então vamos lá, eu venho em Tasks e eu vou criar uma task simples só para você ver o nosso container executando. Run New Task. Ó, aqui ele vai perguntar se é Fargate EC2 ou externo. É um Fargate, lembra? O sistema operacional é Linux. A minha Task Definition, que é todo aquele onde eu defini as configurações do meu container. O número de tasks, eu vou rodar só uma. Qual é a VPC? Bom, a VPC, para quem não sabe, é a parte de rede da nuvem da AWS. Um detalhe muito importante, se você estiver trabalhando com ambiente de produção, jamais utilize a VPC Default, que vem configurada por padrão lá nos serviços da AWS. Não é recomendado, isso não é uma boa prática, por ser uma VPC que ela é totalmente aberta, mas aqui a gente vai utilizar Default, porque a gente não está falando de segurança aqui, então a gente vai utilizar Default. Quais as subnets, né? As VPCs que eu quero utilizar, as subnets dentro da VPC, eu vou escolher umas 3 aqui. O Security Group eu vou deixar ele configurar para mim. E o Enable Public IP eu vou deixar habilitado, que é para eu poder acessar a minha aplicação. Eu vou mandar rodar a minha task, Run Task. Ó, nesse momento, deixa eu diminuir um pouquinho, nesse momento ele está rodando aqui, ó, provisionando o meu container. Então se eu atualizar, ó, ele está provisionando, já está como running, o container ele sobe extremamente rápido. Então se eu entrar aqui nessa task, eu já vou ter um IP público para ele. Se eu copiar e colar aqui no meu navegador, provavelmente a minha aplicação já deve subir. Assim que o container estiver no ar, ó. Aí ela não subiu ainda está pendente. Está criando o meu container ainda. Vamos esperar mais um pouquinho. Ó, agora sim. Você pode ver aqui embaixo ó, que ele já está running, né? Verdinho. Agora se eu atualizar, ele deve rodar minha aplicação. Ó, parabéns, Leandro, você está na frente. Então subiu a minha aplicação, uma aplicação extremamente simples aqui. Mas eu rodei somente uma task, uma definição. E se eu vier aqui matar essa task, meu container vai morrer, certo? Eu só estou com uma task rodando. Deixa eu até parar ela. Stop. Parei a minha task, provavelmente a minha aplicação já caiu. Já não sobe mais. E agora eu quero mostrar para vocês como que a gente cria um serviço com várias tasks juntos para a gente poder trabalhar com escalabilidade e disponibilidade desses serviços, junto com um balanceador, e depois a gente vai atualizar aquela task para você ver como ele muda o nosso cluster. Mas antes de eu fazer isso, eu quero aproveitar para te convidar para participar de um treinamento que eu vou fazer ao vivo de uma semana, e vai ser um treinamento gratuito. Se você quiser participar desse treinamento, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link ali onde você precisa fazer o seu cadastro para participar do treinamento. É um treinamento mão na massa, treinamento aí de uma semana, onde a gente vai mostrar na prática do zero como usar vários serviços da computação em nuvem para trabalhar com aplicações com alta disponibilidade, aplicações distribuídas. Então é só você se cadastrar, clica no link que tem na descrição do vídeo aqui, clica ali no link, bota lá o seu nome, seu e-mail, que aí quando estiver começando o treinamento, eu aviso você do início das aulas, beleza? Então bora lá, que agora a gente vai criar um serviço. Eu matei a minha task, a minha aplicação não está mais rodando. Deixa eu até fechar essa aba aqui. Agora a gente vai criar um serviço. Eu vou vir em Service. Create Service. O que é um serviço? Dentro de um serviço a gente vai ter várias tasks. E aí eu vou ter lá um balanceador de cargas que vai distribuir a carga em todos esses meus containers. E ali eu poderia ter várias tasks com diferentes partes da minha aplicação que seria um serviço do meu ambiente. Então aqui eu vou selecionar ó, Fargate, Linux, a minha Task Definition, que é aquela que eu criei. Os nomes do meu serviço vou chamar de App Cloud Treinamentos. Quantas tasks eu quero que rode? Eu quero que rodem três tasks com a minha aplicação.
Eu vou dar um Next. Aqui ele vai perguntar qual é a VPC que eu vou usar. Vou usar a VPC Default. A gente não está se preocupando com VPC. Só que aqui eu vou selecionar mais de uma... Vou selecionar todas as minhas subnets que eu tenho aqui. Por quê? Porque como eu estou trabalhando com alta disponibilidade, esses clusters, esse cluster, quando ele subir os meus serviços, subir as minhas tasks, ele vai distribuir em subnets diferentes, que isso significa data centers diferentes, que faz com que eu tenha alta disponibilidade do meu ambiente em cloud. E aí, para isso, eu preciso colocar um load balance. Então, eu vou colocar aqui um application load balance. Eu já tenho um load balance criado. Então, eu vou selecionar esse load balance que eu tenho. Ó, aqui ele vai mandar eu criar um container port. Vou adicionar no load balance. Vou criar um novo aqui. Ah, ele já tem, então vou botar o que eu já tenho aqui. Ó, o target group também já tem. Perfeito. Eu já tinha criado esse load balance anteriormente, mas se você não sabe como cria load balance, aqui no nosso canal tem vídeo que eu falo sobre application load balance, network load balance. Então eu selecionei o meu application load balance. Vou dar um next. Ele quer saber se eu quero configurar auto-scale, que é a escalabilidade automática do meu ambiente. Eu não vou fazer isso aqui, mas eu poderia ter. Caso os meus containers comecem a ficar lentos e tal, ele cria mais tasks para mim. Mas a gente não vai fazer isso aqui. Vou clicar em Next. Create Service. E agora, nesse momento, ele está começando a criar o meu serviço. View Service. E quando ele começa a criar o meu serviço, você lembra que eu falei que eu queria ter no mínimo 3 tasks rodando. Então ele vai começar a provisionar aqui, ó, as 3 tasks para mim, rodando. Tudo isso no meu ambiente com o meu load balance. Ó, você ver aqui nos detalhes do meu serviço. Ele já me deu aqui meu target group do meu load balance. As tasks que estão sendo criadas. Ó, uma já está rodando. São mais 3. Aqui ele me fala um pouco sobre eventos, tudo que está acontecendo no meu ambiente. Deploy do meu ambiente. Algumas métricas. Mas enquanto ele... Vamos ver se já subiu as tasks aqui, ó. Ó, já estão as 3 rodando. Então as minhas tasks já estão rodando. Eu vou pegar aqui, ó, o nome do DNS, vou copiar. Vou abrir aqui numa nova guia. Vou colar aqui. Ó, parabéns, você está na frente, ele já subiu. Só que agora isso aqui não é simplesmente um container, ele está distribuindo em vários containers. A gente não consegue ver aqui na minha aplicação, porque esses containers são todos eles iguais. Então, todos eles têm a mesma aplicação rodando, não tem como eu diferenciar. Mas o que está acontecendo aqui é que o load balance está distribuindo o tráfego entre essas minhas 3 tasks aqui. Beleza? Agora eu quero mostrar rapidinho uma coisa para você, que é como eu faço para atualizar isso aqui. Então vamos que eu tenho uma nova imagem, eu tenho aqui já uma nova imagem, ó, que está o mesmo texto escrito em vermelho. Então se eu vier aqui nos meus repositórios, eu tenho esse aqui, ó, DevOps Cloud, que é a mesma imagem, só que ela está escrita em vermelho. Aqui você está vendo que está escrito em laranja, né? E eu vou atualizar então para tudo isso escrito em vermelho. Eu vou simplesmente ir lá atualizar a minha task, e essa atualização ela poderia ter sido feita de forma automatizada, integrando com um code pipeline, por exemplo, da própria AWS para fazer essa integração, mas eu vou fazer aqui de forma manual. Eu vou vir aqui e vou criar uma nova revisão da minha task definition. E aí eu vou editar aqui, ó, a imagem do meu container e vou alterar dessa aqui para DevOps Cloud. Lembra que é essa aqui, ó, eu estava usando a imagem do DevOps, agora eu vou usar DevOps Cloud, que é a que está em vermelho. Ó, só botei aqui, mudei DevOps Cloud, mandei fazer um update, create, e agora eu posso simplesmente vir aqui, ó, na minha task definition e mandar ela fazer um update service. Ela vai fazer um update no meu serviço. Update service. Ó. Qual é o meu serviço? Tá aqui, ó, service name. Tudo certo. Next.
next, next, update service. Nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai criar 3 novas tasks para mim. Elas vão subir e depois que elas subirem, o load balance vai começar a enviar o tráfego para elas. Quer ver isso na prática? Olha só. Tasks. Ó, eu ainda continuo com as 3 rodando, só que ele está provisionando 3 novas. E aí você pode ver que ele muda. Aqui, ó, a versão. Ele estava rodando tudo com a versão 1 da minha Task Definition, agora ele está rodando com a versão 2. Ele vai começar a provisionar essas aqui, elas estão pendentes. Assim que elas estiverem rodando, ele vai começar a enviar o tráfego que agora, nesse momento, está indo para a laranja. Ele vai começar a enviar o tráfego para a vermelha. Então vamos esperar isso acontecer, esperar subir aqui as minhas tasks. Uma já está rodando, a outra também. Assim que todas elas estiverem ok, ele vai começar a enviar o tráfego para o meu novo ambiente. Ó, todas elas já rodaram. Ele demora um pouquinho para validar que realmente está tudo funcionando. E aí, se eu vier aqui der um Ctrl R, vamos ver se já atualizou. Ainda não. Ó, agora sim, ele já atualizou para minha aplicação toda em vermelho. Então, sempre que se eu rodar aqui agora, ó, ele vai mandar o tráfego para o meu... Essa aqui não atualizou no cache. Na verdade, isso aqui é só cache do navegador, tá? Chrome faz cache, aí ele me sacaneia. Deixa eu conseguir tirar todos os caches. Mas ele para de enviar o tráfego para o ambiente que está em laranja e daqui a pouquinho ele vai matar todas essas tasks aqui antigas, que são as tasks que não estão mais rodando que estão com a versão antiga da minha aplicação. Ali você viu que apareceu alguns laranjas, mas é por cache do navegador. Ele pega ainda, mantém aquele cachezinho, mas se a gente der um Ctrl R aqui, provavelmente ele vai pegar só do vermelho. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, ó, não esquece de se inscrever no nosso canal. Ativa ali a notificação que é para o YouTube avisar sempre você quando tiver um novo vídeo aqui no canal. E não esquece de deixar aquele joinha no vídeo aqui embaixo. Deixa aquele joinha e se inscreve aí para o treinamento que eu vou fazer de uma semana, um treinamento gratuito de cloud, mão na massa mesmo, treinamento 100% prático e gratuito. Então clica na descrição do vídeo, tem o link ali e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!